Bem-vindo a mais um episódio aqui no Momento Podcast no Empreende Brasil 2026. E eu estou com dois convidados aqui, que inclusive um já passou por esse Momento Podcast. Eu não podia perder a oportunidade, gente, de trazer a hold toda aqui para essa mesa, né? Então, quando a gente fala de franquia, expansão, empresas e inspiração através de empreendedores, eu não perco nenhuma oportunidade. E eu fiquei sabendo que a Fabi, que é a pessoa que comanda o Z Academy, que é aquela pessoa da área da educação, que treina a equipe para fazer com que essa hold funcione, com mão de obra qualificada, eu trouxe ela aqui para nossa mesa para falar um pouquinho. E, gente, eu gostei tanto do Tarek na última conversa que a gente teve, que eu trouxe ele de novo. Prazer estar aqui de novo com você. Prazer estar aqui de novo, porque eu não perco a oportunidade. Quando o negócio é bom, a gente sempre quer, fica aquele gostinho, né? Vamos de novo. E dessa vez a gente traz a Fabi, né? Então, assim, Fabi, seja muito bem-vinda a essa mesa. Tô aqui querendo descascar, eu sei que a gente tem um tempinho meio escasso, mas eu vou pedir para a Fabi se apresentar primeiro, você falar um pouquinho, Fabi, qual é o seu papel dentro dessa hold, o que que você faz, o que que é esse Z Academy, e aí na sequência a gente passa para o Tarek se apresentar de novo, né? Porque eu tenho certeza que tem gente que está nesse episódio e não foi lá conhecer ele no outro. Então vamos começar com a Fabi. Pode puxar aqui. Bom, eu sou a Fabi Urzedo. E adivinha, de onde que eu sou? De onde? De Minas. Ah, pronto, gente. É todo mundo de casa. O pré-requisito para estar na holding é ser Olha, mineiro, né? a minha mãe é mineira, vale, né? Vale. Você falar uai, não. Uai, então pronto, então já tô dentro. E, assim, é engraçado, né? Os mineiros, a gente, vamos falar assim, na holding se conectou pelo propósito. O Tarek, o Luiz, falou muito disso, né? E chega um momento da vida que a gente transborda. Sim. E acredito que foi nesse momento a gente se uniu, né? Como sócios, e eles me fizeram um convite para ser CEO da Z Academy. E a Z Academy, a gente vai fazer a transferência de conhecimento, né? Onde quem construiu mais de 150 clínicas vai poder compartilhar não só com a equipe, né, com os franqueados, mas também para a gente fazer mentoria para médicos, igual o Tarek falou, profissionais da saúde, para ajudar eles principalmente na gestão. Fábio, vamos fazer o seguinte, eu quero conhecer um pouquinho você. Quem é? Porque de Minas a gente já viu o que é. Não precisava nem ter falado, tá? Porque só pelo sotaque. Mas fala um pouquinho assim, como que você chegou nessa sociedade? Como foi o convite? Quem você conhecia primeiro? Se era o Tarek, se era o Luiz? Conta um pouquinho esse início pra gente conhecer um pouquinho a Fabi nessa história. Minha primeira oportunidade de trabalho foi com o Luiz. E o Luiz foi meu primeiro chefe. É mesmo? Foi. Adorei. Eu era estagiária dele. E aí a gente se conhece há 15 anos. Nossa, essas amizades assim tá dando bom, né? Sim, e aí desde então, enfim, cada um foi para um rumo. Eu era executiva do maior banco da América Latina, eu era gerente geral. Fiz a carreira em tempo recorde, fui de estagiária gerente geral, promovendo mais de dezenas de pessoas em um ano. Então, foi uma carreira muito promissora, principalmente desenvolvimento de pessoas. Ai, que legal. Até que chegou o momento que eu falei assim, agora eu quero fazer e vai ser a nível mundial. Que a gente pensa grande, igual o Tarek comentou, a gente sonha. E há 2 anos e meio eu abri minha clínica, né, e na área da saúde. Então, hoje eu tenho uma clínica odontológica, onde eu iniciei dando consultoria, né, e mentoria, que é o que a gente está fazendo hoje, né, para os profissionais da área da saúde. E foi a partir daí que eles me convidaram, né, para expandir, dar mais um passo, né, de coragem. E assim estou. Então, assim, meu grande propósito é ver as pessoas crescerem, desenvolver pessoas. Que Então, tal? e é uma liderança nata. Desde pequena eu gosto de fazer isso. Ai, dá pra perceber. Tarek, vamos falar um pouquinho de você, que eu tenho certeza que pessoas ainda não foi stalkear todos os episódios, não te viu lá ainda, mas te convido a ir lá assistir. Fala um pouquinho de você e principalmente o seu papel, considerando a Z Academy aqui, já que a gente está com a Fabi presente na mesa. Prazer estar aqui contigo novo. novamente, Ellen. Muito bom, aquele bate-papo foi esse. Sim. Aí tinha que voltar mesmo. Tinha que voltar. Hoje a Z Holding está crescendo, graças a Deus, a gente cresce em passos largos. E a Z Academy, né, que está na gestão, sobre a gestão da Fabi, é uma das nossas queridinhas aí do nosso negócio. Por quê, né? A Z Academy ela tem tudo a ver com o propósito que a gente tem, que é fazer e ver negócios e pessoas crescerem, evoluírem. A partir desse momento, a gente busca, toda vez que eu e o Luiz pensa numa companhia, a gente fala, cada companhia tem que ter um CEO.
E normalmente, cada companhia tem que ter um CEO e esse CEO tem que ser melhor do que eu e ele. Top. A gente não traz hoje pessoas para trabalhar com a gente na holding em cargos de diretoria e CEO se não for melhor do que a gente. Então a gente seleciona dessa forma, começa por aí. E a Fabi já conhece o Luiz há muitos anos. E quando eu a conheci, no primeiro bate-papo, o Luiz falou, cara, eu preciso te apresentar essa companhia aqui, nós precisamos dar uma cara para ela e eu já sei quem é. E ele trouxe a Fabi. Que No legal. primeiro bate-papo eu falei, gente, é ela mesma, a Fabi vai dar conta do recado dessa companhia aqui, vai levar essa companhia para o Brasil e para o mundo. E começou a trabalhar. A Fabi é a mesma coisa do que a gente pensa sobre valores, a cultura é muito alinhada, o sonho, alinhamos as metas, estão claras, né, Fabi? E o negócio vai acontecendo. É Show, impressionante. show. Bom, eu quero aproveitar então que a gente está com a Fabi, que é uma especialista na área de educação e academia, e principalmente desenvolver a área da saúde e essa mão de obra, né? A gente vê muitos empresários, né, Fabi, empreendedores até, reclamar muito sobre a falta de mão de obra, né? E eu percebo que vocês tiveram uma sacada de mestre dentro da empresa de vocês, de qualificar essa mão de obra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância. Pô, se a gente está crescendo, a gente é uma rede de franquias, além da rede de franquias, a gente tem outros negócios e negócios são feitos de pessoas. E aí vocês já perceberam a importância de qualificar essas pessoas, de dar as ferramentas que essas pessoas precisam para que elas façam essas empresas crescer. Fala um pouquinho para nós sobre o seu ponto de vista dessa importância e trazer essa clareza para esses empresários da importância da educação nas empresas. Hoje o nível, quanto mais a gente eleva o nível de conhecimento, a gente deixa as pessoas muito mais seguras. E a gente falando de conhecimento, a gente fala também de autoconhecimento, né? E uma questão muito importante que eu vejo nas empresas, que é o nosso diferencial, é o sentimento de pertencimento, né? A pessoa se sentir pertencente, então não é só sobre dinheiro, tem que ter propósito no que faz. E as pessoas terem, igual o Tarek comenta, meta, né? Mas não é meta só de números, mas meta de sonhos, até o que você estava falando mais cedo. Então, eu acredito muito, se a gente lembra disso, né, nas pessoas, a gente resgata isso, as pessoas se sentem parte dessa construção. E não fica aquela, vou falar assim, aquela antiga liderança que é só cobrança, porque até mais cedo estava falando de muita autocobrança, né? As pessoas se cobram muito. Então, a partir do momento que a gente torna essas pessoas parte, ainda a gente dá a oportunidade delas terem mais conhecimento, isso eleva elas. Pra você ter ideia, em março eu levei minha secretária para Portugal, porque ela escreveu que era o sonho dela. Que Então, top! por meritocracia, eu levei ela para Sim. Portugal para ter acesso, né, a isso. E essa questão também de, a gente falou muito de humildade, né? Ter humildade para escutar as pessoas, né, do que precisa ser melhorado. Eu acho que a educação começa também por aí, né? Uau, é verdade. Humildade é tudo, né? Pra gente aprender, a gente precisa ser humilde. Ai, gente, eu queria tanto mais tempo com eles. Mas eu não consigo. Fabi, eu sei que a gente falou bastante com o Tarek e eu vou pedir para vocês ir lá procurar o episódio. Você pode stalkear, vocês vão achar em algum lugar o episódio com ele para conhecer um pouquinho mais dele. Todas as informações da Roge, de todas as empresas deles, vai estar aqui embaixo. Aconselho ir lá dar uma stalkeada na rede social para aprender com essa galera. E para a gente finalizar, Fábio, eu gostaria que você desse um recadinho final para esses empreendedores, esses empresários, principalmente do que se trata de se desenvolver, né, de buscar informação, de buscar a educação como algo de escala para os negócios. Sim. Educação é algo, ele que vai te levar para o próximo passo. A empresa, ela cresce a partir do conhecimento do líder, então ela está diretamente ligada. Então, quanto mais o líder se desenvolver, mais a empresa dele vai crescer. Verdade. E é aí que a gente acredita muito, essa é a nossa aposta. Não precisa falar mais nada, né, gente? Depois dessa, eu vou embora para casa, já posso fechar o boteco. Tarek, mais uma vez, obrigada. Deixa um recadinho pra galera, aquele tchauzinho, aquele finalzinho, né? Que a gente não pode encerrar esse episódio sem um tchauzinho do Tarek. Ah, sim. Prazer estar aqui com você mais uma vez. E o recado que eu quero falar é: estude, aprenda, não pare de aprender. Não aceite acordar hoje com o mesmo conhecimento de ontem. Se você se desafiar todos os dias a aprender alguma coisa, você vai ver que o seu resultado no final do ano é muito diferente. Então,
Eu levanto essa bandeira o tempo todo dentro da nossa companhia, que todo mundo tem que ter humildade para aprender o tempo todo, que todo mundo tem que estar aberto a participar, a querer crescer, a querer melhorar, a sonhar grande. E se a gente tiver todo mundo com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, né, Fabi? A gente vai trazendo pessoas para crescerem junto com a gente. E é o que a gente está fazendo nesse movimento. Dentro da companhia, ninguém fica estagnado, todo mundo tem que crescer mês a mês, ano a ano. E quem são nossos mentorados também vem sentindo a mesma coisa. Tem o objetivo de crescer. A gente não aceita um mentorado entrar dentro da nossa companhia e sair da mesma forma, com o mesmo resultado. Isso faz parte da nossa cultura, entregar resultado para o nosso mentorado. Então, resultado, né, Fabi? Ele entrou, a gente já alinha com ele o que ele precisa alcançar, qual que é a dor dele, qual que é o principal problema que ele precisa resolver, a gente traça a meta, coloca objetivos, e esse é o nosso papel, fazê-lo alcançar esse objetivo. E a gente está dando conta disso, né, Fabi? Uau! Sucesso! Sucesso! Meu Deus! Essa sócia minha é um sucesso! Maravilha! Demais. Adorei mais uma vez. Obrigada, Tarek. Obrigada, Obrigado. Fabi, por compartilhar e contribuir um pouquinho no conhecimento de vocês. Obrigado, E para Ellen, você mais uma vez, que está nos assistindo aqui no Momento Podcast no Empreende Brasil 2026, se você está em casa, querido, já se organiza, dá tempo de vir amanhã. Se não, porque a gente já está soltando esse episódio, daqui a pouco você vai assistir aí. E se organiza, se vem, senão ano que vem você tem que estar aqui. Mais uma vez, obrigada. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. E eu fico nos bastidores com eles, né, gente?